Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos ficar agora alguns minutos aqui meditando na palavra de Deus e eu quero orar por você nessa noite. Então, se você deseja, você pode enviar o seu pedido de oração. Eu vou compartilhar com as outras páginas que eu tenho e para que mais pessoas possam nos acompanhar nessa noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus e Deus há de abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje é dia de bênção, dia de vitória, dia de milagre. Acredite, Deus é poderoso para realizar a obra na nossa vida. E Ele assim deseja operar na nossa vida e na nossa vida em todas as áreas. O Senhor Jesus foi muito claro em João 10,10, quando Ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então esse é o desejo do Senhor, que nós tenhamos uma vida abundante. Se você desejar, você pode escrever nos comentários da live os seus pedidos de oração e nós vamos orar na sequência em nome do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos eu realizo a primeira oração e aí nós vamos meditar nessa noite na palavra em Mateus capítulo 10, versículo 32. Se você tiver a Bíblia aí próximo de você, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, ok? Tome posse da sua bênção, da sua vitória. Alguém recebeu algum milagre aí, nesses dias de oração, enfim? Escreva seu comentário no início da live aí também. Você pode registrar aquilo que Deus operou na sua vida. E é muito importante, depois de nós sermos curados, recebermos milagres, nós testemunharmos aquilo que Deus fez na nossa vida. Anteontem, na parte da noite, teve uma senhora que ela pediu oração para uma determinada área da vida dela. No outro dia, ela já enviou o seu agradecimento no Facebook por aquilo que Deus operou naquela noite. Então, se você tem recebido milagres através das nossas orações aqui no Facebook, é muito importante que você venha testemunhar, porque isso, além de estimular as pessoas a crerem no poder de Deus, também é um ato de gratidão a Deus por aquilo que Ele operou na sua vida. Então seja uma pessoa grata, seja uma pessoa que crê, uma pessoa que confia no Senhor. Agora, uma coisa importante, bom é que você peça, envia seu pedido de oração, mas aí, e depois que nós somos curados, libertos, abençoados, é muito importante nós testemunharmos aquilo que Deus fez. Por quê? Porque uma vez eu tendo a ousadia de pedir para Deus algo, eu também tenho que ter o amor em testemunhar o que Deus fez por mim. Isso é muito importante porque isso é gratidão espiritual, tá bom? Então, vá enviando aí seus pedidos de oração e também, se você tem algum testemunho para contar, você pode escrever aí no início, nos comentários da live. Em 3 minutos eu faço a primeira oração nessa noite e eu quero abençoar você em nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que sofre de insônia. Missionário, eu não consigo dormir à noite. Eu vou realizar uma oração agora, nesse quesito. E eu sei que Deus vai abençoar você em nome do Senhor Jesus. Agora, você conhece alguém também que tenha câncer, tem alguma doença? Você pode escrever nos comentários o nome da pessoa, tracinho câncer. O nome da pessoa, tracinho insônia, ok? Então, escreva nos comentários aquilo que você deseja receber para a sua vida ou para alguém que você também queira abençoar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 32 é a palavra de hoje e vá preparando a sua Bíblia aí, mas antes de meditarmos na palavra, eu vou realizar a primeira oração da fé nessa noite. E Deus há de abençoar você em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Envia aí o seu pedido de oração. Eu já estou aqui aguardando agora as pessoas que vão enviar os seus pedidos de oração para nós curtirmos aqui. Vou curtir aqui, eu estou
estou no celular e também estou no meu note aqui, né? Para poder interagir melhor com você. Então, envia seu pedido de oração. Eu quero apresentar você diante do Senhor Deus e Deus há de abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando os amigos de Gramado que eu estarei amanhã às 15h, 19h30 em Gramado, na Rua das Violetas 55, bairro Moura, subindo o morrinho ali. À esquerda entra no Colégio Caique, à direita fica a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em Gramado. Os amigos aí de outras cidades, outros estados, enfim, curte aí nessa live. Eu vou apresentar a sua vida amanhã no altar de Deus, às 15h e também às 19h30. Mas eu vou orar por você agora dentro de 1 minuto. Fica ligado conosco aí, não perca essa primeira oração dessa noite e Deus vai abençoar você em nome do Senhor Jesus. Lembrando, você tem algum problema de insônia, você tem algum problema difícil para você dormir, você vive uma vida complicada, às vezes muito estresse, muita ansiedade também, o dia muito agitado, até você pegar no sono demora muito. Missionário, eu preciso de oração para que eu tenha um sono tranquilo, um sono suave. Então acredite, Deus vai operar na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Agora são 22h47, eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai, eu uno minha fé com pessoas, Pai, que necessitam de um milagre na questão do sono. Pessoas, Pai, que sofrem de insônia. Pessoas que têm, Pai, o sono como que cortado a Deus de uma forma bruta, Deus de uma forma inesperada. A pessoa dorme, mas ela acorda com sustos. E, meu Deus, ela tem espasmos à noite, Pai. Ela acorda também, Pai, sufocada. Meu Deus, tem situações onde essa pessoa vive sufocada na hora do sono e ela tem como se alguém apertasse a garganta dela, Pai, sufocasse ela, e ela acorda muitas vezes com falta de ar. Mas eu repreendo toda essa ação do diabo. Primeiro, todas as pessoas que sofrem de insônia, eu amaldiçoo essa insônia e eu digo: praga, sai dessa vida em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, esses pesadelos, esses calafrios, Pai, essa pessoa acorda a Deus de uma forma bruta, Pai. E Deus, de uma forma, Pai, aonde ela se sente sufocada, de uma forma, Pai, aonde a sensação dela é que ela está saindo do corpo dela. E, meu Deus, o coração dispara. Mas, Pai, a partir de hoje, essa ação espiritual do diabo no sono dessa pessoa seja quebrado, amaldiçoado e tenha sono tranquilo, em o nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que sofrem também com dores, meu Deus, quando deita, começa dor na coluna, dor nas juntas, dores, Pai, mal-estar, ansiedade, medo de dormir e não acordar mais. Eu repreendo essas ações do inferno no sono das pessoas e digo: tenha um sono tranquilo, um sono abençoado e, Pai, sem pesadelos a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Pai, os filhos também. Essa criança, Pai, que não consegue dormir à noite. E os pais, por causa disso, Pai, passam noites em claro. Até se revezam num período, um dorme e outro cuida da criança. É como se essa criança trocasse, ela trocou a noite pelo dia. Mas a partir de hoje, essa coisa do inferno para atormentar a vida do casal também acaba. Porque eu abençoo esse menino, essa menina tenha sono tranquilo e durma perfeitamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, que as famílias sejam abençoadas em todas as coisas. A noite foi feita para dormir e descansar. Essa depressão, essa ansiedade, esse mal-estar, essa coisa do inferno contra o sono dessas pessoas venha a ser quebrada a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E, Pai, aqueles que tomam remédio pesado para dormir, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu determino que tenha um sono tranquilo, sono perfeito,
e Deus, em nome do Senhor Jesus, vão dormir 8 horas, Pai, ininterruptas, Pai, perfeito sono. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que necessitam de 8 horas, 8 horas, aqueles que é 6 horas, 6 horas, 7 horas, 5 horas, meu Deus, mas todos têm um sono revigorante, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Você tem um sono revigorante, um sono abençoado. Sabe, uma coisa que eu digo para você, eu deito e durmo. Questão assim, 2 minutos já era. Não vai mais que isso. 2 minutos eu já estou dormindo. 1 minuto. Deitei e dormi. Eu quero que você tenha o mesmo sono que eu tenho. Às vezes, olha só, nós ficamos tão agitados durante o dia e as preocupações do dia a dia tiram o teu sono. Aí eu vou dizer para você uma coisa importante. A Bíblia Sagrada diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, se Deus usa esse termo, por exemplo, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, e Ele quer que nós venhamos pagar as nossas contas, um princípio: se você tem perdido o sono por causa de contas, problemas, entrega na mão de Deus. Você não vai pagar contas por falta de dormir, mas você paga as contas pela bênção financeira que Deus vai dar para você. Muitas vezes o diabo ele cria esses problemas financeiros para atingir o teu sono e o resultado, o dia todo você passa ruim, passa mal, não rende no serviço e aí acaba prejudicando até a tua própria saúde. Por isso, uma coisa muito importante: tenha paz de espírito. Deus te dá condições para você pagar todas as suas contas em nome do Senhor Jesus. Por isso, uma coisa muito importante que nós devemos entender é o que diz Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Olha só o que o Senhor Jesus ele disse. O Senhor Jesus, ele falou. Eu estou dando um aceno aí para você que está entrando aí, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E olha só, vamos meditar nisso aqui. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, é o Senhor Jesus falando. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí ele diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz também lá em Efésios capítulo 6, 10, em diante, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, que atuam nas regiões celestiais em Cristo para combater contra a nossa vida. Então entenda um princípio espiritual muito importante. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus está dizendo que quem confessa ele diante dos homens, ele confessa diante de Deus. E aí o que acontece nesse sentido? A partir do momento que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, você pode ter certeza de uma coisa: pelo ato de você crer no Senhor Jesus e confessar Ele diante dos homens, no dia de alguma luta espiritual que você tenha, aonde você vai se levantar contra o mal que tem te afligido, pode ter certeza, o Senhor Jesus vai te reconhecer espiritualmente. E é o poder de Deus que vai entrar em ação para te ajudar espiritualmente a você vencer a batalha. Por isso você deve entender essas questões espirituais. Primeiro, Jesus ele está falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, o teu nome é escrito no livro da vida. E aí, dentro dessa visão, quando nós meditamos também em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, aonde a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra espíritos malignos que tentam contra a nossa vida. Uma vez o Senhor nos confessando diante de Deus Pai, porque nós confessamos a Ele diante dos homens, quando nós enfrentamos lutas, batalhas,
em qualquer área da nossa vida, o Senhor Jesus vai nos confessar diante de Deus, o poder de Deus vai se manifestar em nosso favor. Por isso, entenda essa verdade espiritual. Quando você crê no nome do Senhor Jesus, você pode ter certeza que Deus opera na tua vida. Ele opera na vida de todo aquele que crê. E eu quero orar por você mais uma vez agora, em nome do Senhor Jesus. Já orei pela questão da insônia, mas tem pessoas aqui pedindo oração, inclusive pela ansiedade. Eu vou orar novamente por essa questão. A Valdete pede oração e também vou incluir a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade é que impede você de ter um sono revigorante. Você vive aí até altas horas da madrugada andando para um lado para o outro, não consegue dormir, você está ansioso, você está preocupado, nervoso por questões que você não consegue resolver no dia a dia. E aí entra uma questão. Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Agora ele disse também uma coisa, pega todas as tuas ansiedades e joga sobre ele, sobre Deus, porque ele tem cuidado de vós. Pensa comigo numa coisa, eu vou dizer para você, todo mundo que vai me assistir, que está me assistindo ou vai assistir durante os dias aí, você já passou por situações ruins na tua vida. Essa é a realidade. Mas pensa comigo uma coisa, os problemas que você já enfrentou no passado, eles destruíram a tua vida? Não, você está aqui. Nós podemos até trazer marcas das batalhas que já enfrentamos, mas quem triunfou sobre os problemas fomos nós. Essa é a realidade dos fatos. Eu tenho dito muitas vezes para os irmãos, por exemplo, irmãos que tiveram uma doença crônica terrível, que era para a morte, mas era para a morte, não tinha como vencer, mas venceram. Venceram pela fé no Senhor Jesus. Aí agora estão diante, por exemplo, de um outro problema, meu irmão, e aquele parece que é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma adversidade e esquecemos muitas vezes daquilo que Deus já fez no passado por nós. Por isso entenda uma coisa, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele te dá vitória no passado, te dá no presente e vai te dar no futuro. Vamos orar, Pai. Eu oro mais uma vez por tantos quantos me ouvem, pessoas, Pai, que pedem oração, como a Valdete. Meu Deus, ela deseja, Pai, ser liberta da insônia e também da ansiedade. Eu coloco diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas e eu peço, Senhor, que a Tua mão se manifeste agora sobre a vida de cada mulher, de cada homem e todos que estão sofrendo agora com depressão, com ansiedade, nervosismos. Meu Deus, e muitas vezes esses problemas são devido a problemas financeiros. Por isso, Pai, toca com teu poder na raiz do problema. Tem gente que não consegue ter paz de espírito porque tem grandes contas para pagar. Por isso, Deus, a origem da ansiedade, da depressão, meu Deus, essa sequência de problemas que tem se levantado na saúde, meu Deus, na vida financeira que tem tocado daí na saúde, problema daí gera também no casamento devido ao problema financeiro. Por isso, Pai, sobre a Tua palavra que diz, a prosperidade é dom de Deus, eu oro sobre a vida de todos que precisam de um milagre financeiro. E eu digo, recebam agora, empresários, aumento do faturamento, contratos sejam fora. Um milagre agora eu peço, Pai. Um milagre eu peço agora na vida financeira dessas pessoas. Pai, de hoje para 6 dias, receba o milagre, no 7º dia se alegrem. Eu determino e assim seja. Pai, como aquele jovem com a esposa, um filho de 2 anos de idade. E estava desempregado, sem carteira assinada, há 4 anos, Senhor. E desde janeiro do ano passado, Pai, até dezembro, novembro do ano passado, ele estava completamente sem fazer nada. Mas Deus, em 7 dias ele estava empregado com carteira assinada. Assim se faça na vida daqueles que estão sofrendo na vida financeira.
e precisam de um milagre, meu Deus, para que essa insônia, para que essa ansiedade, esse estresse, esse nervosismo, essa depressão seja arrancada também. E Pai, como diz a tua palavra, quando a nossa esperança se tarda, o coração enfraquece. Por isso, ajuda cada pessoa a ser forte agora e a vencerem agora. E Deus, eu declaro abençoados todos que oram comigo com fé. E eu determino a bênção, o milagre, a vitória sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sabe, Deus tem operado milagres assim, extraordinários, pessoal. E eu vou dizer para você uma coisa assim, com todas as letras. Creia no poder de Deus. Deus, ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então entenda uma verdade. Outra coisa que ele diz que é muito importante. Eu vou para meu Pai, mas voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. E uma coisa que você precisa entender dentro de todos esses contextos bíblicos, o Senhor Jesus, ele é o teu Criador. Ele é a palavra pela qual você mesmo foi formado no ventre da tua mãe. E a Bíblia diz que antes de nós sermos formados, Deus já nos conheceu. Então nós estamos dentro de uma eternidade de Deus, porque Deus é eterno. E dentro dessa eternidade de Deus é que ele decide. Então, creia nisso que eu vou dizer para você. Deus está no comando de todas as coisas. Mas muitas vezes nós é que nos afastamos de Deus. Porque é muito sério isso que eu vou dizer para você. Nós já estamos dentro da eternidade de Deus. Porque Deus, ele é eterno. A Bíblia diz assim, que antes que houvesse dia, Deus disse, antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então entenda essa verdade espiritual. Antes de nós mesmos existirmos, Deus era e Ele é. E o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós estamos dentro dessa eternidade de Deus, aonde Ele nos criou conforme a imagem e a semelhança dEle. E um detalhe, Ele nos criou para vencer. Por isso, é como ele disse, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então não sucumba diante de problema nenhum. Lembra quantas coisas você já enfrentou nessa vida. E, meu irmão, ainda talvez reconhecido Deus, mas foi Ele que te deu a vitória. Porque Ele é o teu Criador. Ele te formou desde o ventre da tua mãe e a Bíblia diz que todos os anos da vida do homem vão se cumprir. Por isso que a gente tem que entender algumas coisas importantes. Um exemplo, por exemplo, Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. O que é o ímpio? O pecador, o endemoniado mesmo, literalmente, aquele que está na sujeira. Aí entra uma questão, por que as pessoas, os mais ruins desse mundo missionário, por que Deus não mata eles, eles não morrem, gente ruim? Sabe por quê? Porque Deus está dando vida para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, porque eles vão entrar numa eternidade que não tem volta. E aí a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dessa gente. Antes Ele quer que eles vivam, para que eles tenham a oportunidade de serem salvos. Imagina então você que crê no Senhor Jesus. Irmão, Deus está no comando da tua vida. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, é porque a gente não vigiou. Somos nós que não vigiamos. É aquela história. A porta é aberta por alguém. Então, muitas vezes, nós é que abrimos a porta para o inimigo agir. Por isso, quanto mais próximo você fica de Deus, mais fechada a porta para o diabo agir na tua vida. Agora, um detalhe. Jó, por exemplo, era um homem reto, íntegro diante de Deus. E o diabo tocou nele. Mas por quê? Porque ele dizia, o que eu temia me sobreveio. Ele tinha um sentimento dentro dele que abriu a porta para o espírito imundo entrar. E aí gerou todo o problema na vida de Jó. Agora, quando você está em Cristo, você está crendo nele, e mesmo que você esteja afastado de Jesus,
Missionário, eu estou desesperado, eu estou pensando em cometer uma loucura na minha vida. Cometa uma loucura que eu vou dizer para você, creia de todo o teu coração no Senhor Jesus, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. A loucura que eu quero que você cometa não é pegar uma arma, pegar sei lá o que, tirar a própria vida. Não, cometa essa loucura de se levantar contra esse mal que tenta destruir você e você vencer ele. Isso é real. Ou seja, Deus espera muitas vezes uma atitude nossa contra o inimigo para que ele possa agir. E sempre foi assim. Todas as vezes que você observar, por exemplo, a história de Israel, quando o povo de Israel era oprimido pelo inimigo, muitas vezes sim teve pecado, eles estavam no pecado, mas a Bíblia diz que todas as vezes que eles se voltavam para Deus e rasgavam o coração diante de Deus, pediam perdão, o que Deus fazia? Matava eles, não perdoava e tirava eles das ciladas, libertava eles. A Bíblia está recheada de testemunhos nesse sentido. Por isso não é o fim da tua vida, é só o início de uma história extraordinária que Deus quer realizar em você. Tu pode ter certeza disso. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso. Eu não estou pregando ao vazio. É coisa que eu vivi na minha pele. Por isso que eu te digo uma coisa, creia de todo o teu coração em Deus, tu vai ver o teu inimigo beijando a lona. É aquela história que eu digo para a igreja muitas vezes. Muitas vezes nós estamos em casa, tudo tranquilo, e somos atacados pelo inimigo. Vem uma vertigem, vem um mal-estar. O que a pessoa faz? Eu tenho dito para os irmãos, mas te gruda ainda que seja no móvel da tua casa, mas não cai. E invoca o nome do Senhor para tu ver quem vai cair. Eu prego dessa forma. E aí uma vez uma irmã de Gramado, ela contou o testemunho, ela disse, missionário, pastor, eu estava em casa sozinha, lendo minha Bíblia na janela, e me deu um mal-estar, uma tontura violenta, e eu lembrei do que o Senhor disse, eu me agarrei no roupeiro, e ela não caiu, ela ia desmaiar, mas aí ela entrou em guerra espiritual e invocou o nome de Jesus. Resultado, ela contou o testemunho na igreja, não teve mais mal nenhum e Deus deu a vitória para ela. Por isso nós temos muitas vezes que enfrentar, sempre enfrentar a ação do inimigo pela fé. Pastor, missionário, meu marido está virando a cabeça, tem não sei o que, com rolo ali. Primeiro, abençoa a pessoa que está fazendo o teu esposo pecar. E uma coisa, ora por ele, repreende essa ação do demônio. O que Deus uniu não separe o homem. Uma vez uma senhora, uma irmã, chegou na igreja desesperada. Só escuta, não vou dizer aonde que era, enfim, mas olha o que é. Ela chegou na igreja desesperada porque o marido dela foi embora com a melhor amiga dela. Tu imagina a situação. E ela chega diante de mim desesperada, chorando compulsivamente. Eu só olhei para ela e disse assim, tu quer que ele volte? Eu quero. Eu disse, assim como ele foi, agora em 7 dias ele retorna para você. Isso foi numa quarta-feira. Na outra quarta-feira eu não vi mais a irmã chorando. Ela veio com um sorrisão. Pastor, meu marido voltou para casa e me deu até a caminhonete que está lá em casa agora. Que está ali fora da igreja, sabe? Mudança assim, ó. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. O diabo, ele cria um problema que parece que é da noite para o dia, é ou não é? Tem coisas que ele vai plantando gradativamente, mas tem coisas que é assim. Então entenda uma coisa, como veio, vai ir. É aquela história. Veio uma dor de cabeça, como veio, vai sair. Ou seja, vai ficar ali, eu vou ficar cultuando a dor de cabeça. Ai, não, bota a mão na cabeça e manda para o inferno. Nós temos autoridade espiritual, porque Jesus ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está onde? Nos céus. Vamos interpretar esse texto? O que ele diz? Portanto, qualquer... Isso significa eu e você.
independente da posição hierárquica dentro da igreja, se é missionário, pastor, obreiro, membro do corpo de Cristo, uma pessoa que está chegando na igreja a primeira vez, não importa, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está onde? Nos céus. Olha o termo que Jesus usa. Nós confessamos o Senhor Jesus aonde? Na terra, diante dos homens. Mas ele está dizendo que ele vai confessar aonde? Diante de Deus que está onde? Nos céus. Ele fez questão de dizer isso. Por isso, minha irmã, meu irmão, você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. O ato de nós falarmos é um ato espiritual. Por isso, quando você ora em nome do Senhor Jesus, você diz: Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença. Primeiro, tu está dando uma declaração de fé, aonde tu assume a tua posição em Cristo. E verdadeiramente Deus vai te ouvir. Ele ouve. Ele nos ouve. Deus nos ouve. E o apóstolo João disse: se sabemos que Deus nos ouve, sabemos que tudo que dele pedimos também receberemos. É nisso que se define a vitória espiritual. E é disso que se trata a guerra. Aonde você vê um problema, você sente na pele o problema, você ouve falar do problema, e aí a maioria das pessoas, por não conhecerem a sua posição em Cristo, sucumbem diante dos problemas. Choram desesperadamente e ficam só chorando. Não é o caso de Davi. Te contar uma. Olha só que importante esse fato de Davi. Davi, quando ele chega em Ziclag, a Bíblia Sagrada diz que Ziclag foi queimada a fogo, toda a cidade, levada a família de Davi e de todos os homens dele em cativeiro pelos amalequitas. E aí a Bíblia diz que Davi, imagina o grande rei Davi, o que matou o leão, o urso e o gigante Golias. Ele se atracou num choro. Ele e os homens que com ele estavam choraram até não ter mais força. Resultado, depois que choraram até não ter mais força, o que Davi fez? E é isso que você tem que fazer. Muitas vezes nós somos bombardeados por más notícias e nós também vemos o problema diante de nós e o inimigo, o diabo, quer fazer com que a gente entre em desespero. Chorar é normal, agora viver o tempo todo chorando não é normal. Aí depois que Davi chorou, o que ele faz? Ele pediu a estola sacerdotal, o éfode, e ele entra na presença de Deus e ele começa a falar com Deus, gente. Aqui está o segredo. O homem está sendo bombardeado espiritualmente pelo inferno, os problemas vieram, a guerra é terrível, eu estou desesperado, chora, desabafa, mas depois levanta a cabeça e entra na presença de Deus, porque tem um Deus poderoso no céu, ele ouve a tua oração e pela tua ação na palavra é que ele vai te dar vitória. Essa é a realidade. Certa vez, vou contar outra. Aí o que acontece? Davi, para terminar a história de Davi. Davi, ele consulta Deus e diz: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? Deus disse: persegue-a, e tudo tu vai livrarás, e tudo libertarás. Davi pegou os homens de guerra dele, foram atrás dos amalequitas. Resultado, tomou tudo que ele tinha perdido, entre aspas, da mão do inimigo. Tem muitas coisas que o diabo, entre aspas, ele tomou de você, mas é teu. E se você for buscar, meu irmão, tu vai reaver aquilo que é teu. É o caso da irmã lá. A amiga deu uma rateada, traiu a amiga, pegou o marido dela e ó. Mas o que ela fez? Ela consultou o Senhor, buscou Deus, buscou ajuda no nome de Deus. Nós determinamos o milagre. O que acontece? A amiga dela foi abençoada porque eu não amaldiçoei. Eu disse para Deus abençoar a amiga dela e o resultado, o marido voltou para casa. E até hoje estão juntos. Por isso, entenda uma coisa. Às vezes nós contemplamos algo e parece que a derrota é nada, meu irmão.
É como você ir para o médico ter um diagnóstico médico terrível. Não, porque agora vai ser o fim, nada disso. É o início de um mega milagre. Encara todo tipo de problema que vem contra você, contra a tua vida, como sendo o princípio de um grande milagre. E assim será, porque Deus nunca falhou e Ele não falha. Deus não vai permitir que você venha confiar nele de todo o coração e ainda perder a luta. Deus não perde. Se o meu Deus, pensa comigo, o nosso Deus, ele não se curva para nada, por que nós que somos a imagem e a semelhança de Deus vamos nos curvar? Aceitar a derrota, aceitar o fracasso, sucumbir diante de um exame de câncer? Sucumbir diante de um exame de uma doença? Ter medo disso, medo daquilo? Por nós, quem será contra nós? E eu tenho dito uma coisa, vou dizer para você agora aqui ao vivo no Face. Da terra nós só saímos o dia que Deus quiser levar. Ninguém tira a tua vida. Ou Deus permite ou Ele leva. Da terra você só sai o dia que Deus quiser levar. Essa é a verdade espiritual, a maior verdade. Porque Deus está no comando da tua vida. Ah, mas por que então tanta gente morre e não sei o que lá? Porque não vigiam, meu irmão. Quem está na chuva vai se molhar. É o homem que muitas vezes abre a porta e acaba o diabo aproveitando e levando a pessoa. Isso é fato. Por isso o desespero que nós temos muitas vezes é o pior inimigo que nós temos. O medo, o desespero faz você afundar, naufragar na fé. É o caso de Pedro. Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos viram, pensaram que era um fantasma, mas aí Jesus disse, não sou um fantasma, sou eu mesmo. Era ele andando sobre as águas. Aí o que Pedro disse? Se és tu mesmo, mestre, manda-me ir ter contigo. E o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Ele andou, gente. A Bíblia não diz que Pedro botou o pé no mar e afundou. Era mar alto. Ele andou sobre as águas, mas sentindo. Aqui tem um segredo. Sentindo. Cuidado com os teus sentidos. Visão, audição, amém? Tato, olfato, paladar. Os nossos sentidos, muitas vezes, na maioria das vezes, são inimigos da fé. Porque nós vemos o problema, ouvimos do problema, sentimos a dor, o sintoma. E o apóstolo Paulo resumiu tudo dizendo numa palavra, nós não vivemos por vista, mas por fé. Por aquilo que Deus diz. Aí o Pedro, ele ouviu Jesus falar e ele foi. Começou a andar sobre as águas. Mas aí a Bíblia diz, sentindo o vento e o mar e as ondas, ele começou a afundar. Mas aí ele disse, salva-me, Senhor. E na mesma hora Jesus estendeu a mão, porque Pedro estava a um passo, dois de Jesus. Ele estava junto de Jesus já. Estava junto. E ele começou a naufragar. Por isso entenda uma coisa, ainda que você tenha medo, Jesus não vai deixar você naufragar, não. Você vai sair vitorioso disso tudo. Agora um princípio. Deixa eu falar para você uma coisa. Tem muitas coisas que a gente julga como perda, mas não é perda na nossa vida. Tem coisas que não é perda. É grande ganho. Por isso nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas colocam tudo muito à ponta de faca. Se não for assim, então não vai ser. Meu irmão, muitas vezes as pessoas não consultam Deus para tomar decisões na sua vida. E o grande detalhe nosso é que nós devemos consultar a Deus. Senhor, eu devo agir assim, devo fazer isso. Aquela pessoa é de fato e de verdade a pessoa que o Senhor tem para mim. Minha irmã, meu irmão que é solteiro, minha irmã que é solteira, tem que orar em cima disso. Eu nunca dá certo para mim um relacionamento. É porque você não consulta Deus, você é precipitado. Você age por impulso, por emoção, pelos sentimentos e não pela palavra de Deus. Há uns dias atrás eu realizei um casamento na igreja.
E olha só a história. Um dia eu chamei o irmão e eu disse... primeiro eu chamei a irmã, mas antes eu já tinha falado para o irmão, fulana. O irmão disse assim, bonita. Eu já tinha no meu coração que um era para o outro. Ou seja, isso aconteceu no passado. E aí eu dizia, né, para o irmão do noivo, né, eu dizia assim, vai ser a fulana. Será, rapaz? Vai ser a fulana. Ela é a esposa dele. Falava aqui em casa também. Resultado, fiz um casamento agora, mês passado. Gente, Deus, ele confirma as coisas. Aí eu falei com a irmã, aí falei com o irmão, eu disse, Jesus em primeiro lugar, né? Mas Jesus usa a gente para até casamento Deus abençoar. Mais uma bênção, gente. Se os irmãos estão ouvindo aí, pode até se alegrar. Mas é muita bênção. E não é um caso só. Por isso é uma coisa assim, ó, você tem que, sabe, é a direção de Deus, gente. Não pode tomar atitude errada, viver pelo impulso. Tem que orar a Deus, pedir a Deus, é assim, é desse jeito. E com relação à saúde, Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 14 ao 16 e 1 Pedro 2, 24. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Sobre essa palavra eu quero orar por você agora e por todas as áreas. Porque também está escrito, a prosperidade é dom de Deus. Mas eu quero orar sobre a questão da saúde. E vou orar sobre casamento também, sobre vida sentimental agora. Vamos orar, Pai. Eu oro pela vida, Pai, de cada pessoa, cada mulher, cada homem, primeiro pela saúde de todos. Meu Deus, tem casais que estão enfrentando um problema de saúde com o cônjuge. Meu Deus, com o homem ou a mulher. E essa ação maligna contra a saúde dessa pessoa tem gerado esse desconforto no casal. Tem gerado atrito, tem gerado desesperança, Senhor. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, intervenha, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder, Pai, sobre o casal, sobre a família, todas as famílias onde tem um familiar enfermo. Eu amaldiçoo as enfermidades num todo, porque está escrito, todo nome que se nomeia tem que se curvar diante do nome de Jesus. Por isso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu ordeno, eu mando e eu exijo. Toda e qualquer doença, agora, sai em o nome do Senhor Jesus. Pai, opera também na vida sentimental. O que Deus uniu, não separe o homem. E não é bom que o homem esteja só. Meu Deus, também a mulher. Não é bom, Pai, que essa pessoa fique só. Por isso, prepara, Deus, a pessoa certa. Prepara a pessoa certa. Mas eu sei que, Deus, para nós termos a pessoa certa, nós devemos ser a pessoa certa. Por isso, depende muito de nós e nem sempre do outro. Mas mais de nós do que do outro. Porque, Pai, nós queremos ser felizes. Não. Nós devemos ter esse desejo de fazer o outro feliz. E verdadeiramente, Pai, nós também seremos felizes, porque se o outro tiver a mesma visão de fazer o cônjuge feliz, verdadeiramente, tanto o marido quanto a mulher, ambos serão felizes. Porque se o marido tiver a visão de fazer a esposa feliz e a esposa tiver a visão de fazer o esposo feliz, eles vão se completar. E aí ambos alcançarão a felicidade no matrimônio. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E Pai, aqueles que dizem que nada dá certo nesse quesito, primeiro venham refrear, Pai. Venham se frear espiritualmente, Pai, emocionalmente, principalmente, não tomar passos precipitados. Deus, eu abençoo todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe no teu casamento, na tua saúde. Que Deus te abençoe agora com um relacionamento abençoado da parte do Senhor Deus e que esse dia fique registrado espiritualmente. Amém.
Uma coisa muito... A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 11, 22, 23, tende fé em Deus, diga, não duvide e creia, e tudo o que você disser lhe será feito. Essa é a minha fé. Eu creio no que o Senhor Jesus disse. Ele disse, tende fé em Deus, diga, não duvide e creia, e tudo o que você disser, crendo no coração, lhe será feito por Deus. O que dois também concordam na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então receba teu milagre na tua saúde, na tua vida sentimental, que Deus restaure, escute o que eu vou dizer, teu cérebro, teu coração, tuas veias, teus rins, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, que Deus restaure a tua pele, tua carne, toda ferida exposta venha a ser agora fechada, toda frieira, todo e qualquer tipo de micose suma, desapareça, pedra do rim seja expelida em o nome do Senhor Jesus. Câncer suma, miomas desapareçam, todo inferno, todo mal suma em nome do Senhor Jesus. Dores do alto da cabeça à planta dos pés, sai em nome de Jesus Cristo. Receba teu milagre agora. Você não podia fazer, não podia dobrar pescoço, não podia mexer o ombro, não podia agachar, faça o exercício. Creia no teu milagre, receba a tua vitória, assume aquilo que Deus tem para você pela fé, no nome do Senhor Jesus, e diga agora pela fé, eu estou completamente sarado pelas feridas do Senhor Jesus. Toda doença do meu corpo, sai em nome de Jesus. Diga, eu abençoo a minha vida sentimental. Os casados digam, o meu casamento, a partir de hoje, seja uma bênção em o nome do Senhor Jesus. Solteiros, diga, meu Deus, a tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Senhor, prepara a pessoa que é da tua parte para a minha vida, para que eu seja completo na vida sentimental, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Creia e receba teu milagre. Gente, algo muito importante, na quarta-feira, amanhã eu estarei em Gramado, 15, 19 e 30, ali na Rua das Violetas, 55, no bairro Moura. Quarta-feira em Farroupilha, 19 e 30, Júlio de Castilhos, 507, entrando pelo estacionamento do posto Modelo. Tem o primeiro posto Modelo ali do lado da Câmara de Vereadores, certo? Na Júlio, ali na esquina, né? Então, indo em direção ao centro, né, você vai encontrar à esquerda o outro posto Modelo, é ali, ok? Tem a Júlio que passa lá em frente daí as lojas que tem ali, Colombo, Erval e tudo mais, mas aí tem aquela ruazinha que desce. Ali é o posto Modelo à esquerda. Entrando pelo estacionamento tem uma placa grande ali da Igreja Brasileira Missionária Casa e Oração. Ali é o nosso ministério. Esteja conosco, leve a sua Bíblia para aprender mais sobre a fé. Nós vamos orar. Outra coisa importante, você tem talvez um familiar que você queira abençoar, o esposo, a esposa, libertação de alguma coisa, leve uma fotografia dessa pessoa. Isso é muito válido, porque você vai estar representando a tua família no altar de Deus. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nunca desista de um familiar teu. Escute o que eu vou dizer. Nunca desista de um familiar teu. Porque primeiro é sangue do teu sangue. E nós temos a obrigação espiritual de combater o bom combate da fé pela nossa família. Então, amanhã em Gramado, leve a fotografia dos familiares. Quarta-feira em Farroupilha, leve a fotografia do teu familiar. Gente, é mais ou menos assim. Um dia eu disse para os irmãos, visualiza no teu espírito. Visão espiritual é o quê? É aquilo que você projeta no teu espírito. Segundo a palavra de Deus, você projeta o milagre e você visualiza ele. E eu disse assim, irmãos, visualiza teu familiar, aquele que você quer salvar do teu lado na igreja. Quanta gente! É um ato de fé. Visão espiritual. Eu crio a minha visão espiritual sobre a palavra de Deus, sobre a promessa que Deus me deu.
E eu creio, se é eu e a minha casa serviremos ao Senhor, acabou e ponto final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a vislumbrar, visualizar toda a tua família na igreja. Tem a visão espiritual. Uma vez eu disse também na igreja, irmãos, Deus vai te dar o projeto da tua casa agora, dentro da igreja. O irmão acreditou. Gente, uma bênção sobrenatural. É sobrenatural. O irmão disse para mim, contou o testemunho, não vou dar nome aqui, né? Se o irmão vê aí a live aí, ele vai saber de quem eu estou falando. Arquitetos foram na casa dele e disseram para ele assim, mas quem que te deu assim? Os caras ficaram maravilhados do que ele fez. Ele disse, foi Jesus que me deu. Deus deu para ele a casa dele dentro da igreja. No momento da oração veio exatamente tudo. E depois ele colocou no papel o resultado. Ele construiu a bênção dele e algo assim extraordinário. É fantástico você usar a fé. A fé, o que é fé? É a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Ok? Fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo ainda. Eu não vejo com os olhos, mas no meu espírito eu já projetei o meu milagre. E eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Extraordinário. Dia 29 de fevereiro nós vamos ter um evento, mais um evento lindo, no bairro Industrial em Farroupilha, na Associação dos Moradores do bairro Industrial, ao lado do campo de futebol. Vai ser o culto infanto-juvenil. Nós vamos alcançar uma gurizada, uma criançada que precisa muito do amor de Deus e conhecer o amor de Cristo. E na oportunidade nós vamos estar doando calçados, vestes para menino e menina, brinquedos, material escolar, creme e pasta dental. E alimentos. Alguns desses itens nós vamos entregar mediante, conforme vai vindo as doações. Tem coisas também que a gente vai adquirir e assim por diante. Mas você que deseja ajudar, ajuda. Entre em contato conosco pelo 54999548670 se você tem coisas para doação. Ah, missionário, eu não posso levar até a igreja, pode pegar na minha casa? Com certeza, a gente vai até onde você precisa e a gente pega em Farroupilha ou Gramado. Se for outras cidades, aí é mais complicado. Mas pode mandar também, se quiser, pode mandar. Ah, missionário, eu tenho uma loja aqui em São Paulo, tenho uma loja em Porto Alegre, tenho uma loja em Caxias, posso mandar por uma transportadora as coisas que eu tenho ali, já faz um tempo que está ali no estoque, não vendo, eu quero doar, né? Então, se você quiser doar, uma coisa importante, doações pode ser calçado usado, roupa usada, ok? Não precisa ser coisa nova. Mas se tiver coisas que você talvez queira doar, de uma loja, enfim, alguma coisa assim, entre em contato conosco. Nós, na medida do possível, a gente vai até você para pegar as doações, ou você pode também enviar por uma transportadora. Ok? Ajuda em nome de Jesus. Vai ser uma festa espiritual. No final nós vamos servir um coquetel para todos e nós vamos nos alegrar muito. Mas o primeiro objetivo é o quê? É ministrar a palavra de Deus. Por quê? Em Provérbios 22:6 diz, a palavra de Deus diz que ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então o segredo é nós cuidarmos das crianças para daí elas serem encaminhadas na palavra de Deus, não vão se desviar. Essa é a realidade. Eu vejo muitas vezes assim os adultos perdidos. Faltou orientação, faltou a palavra, faltou entrega, faltou dedicação. A criança ela é pura e dentro dessa pureza dela ou tu planta a coisa que é do demônio, é o que o diabo faz, ou se planta a palavra de Deus. E aqui está o segredo. O Brasil, por exemplo, se fosse liberado o estudo da Bíblia nos colégios, meu irmão, esse país seria muito diferente. Mas o que queriam liberar? Estudo de sacanagem, safadeza, sem vergonhice, sexo para criança de 5, 6 anos de idade. Aprender a conhecer o corpo, vai lamber sabão. Sabe, isso é demoníaco, é nojento, é pedofilia. Depois estavam querendo aprovar essa aberração que é a tal da pedofilia e por aí afora vai. Como países lá
países que se julgam muito de Deus, onde os camaradas, os velhos, casam com criança de 7, 8, 9, 10 anos, meninas, muitas delas morrem na noite de núpcias por causa de uns animais. Entendeu? E aí queriam fazer isso no Brasil também, ensinar promiscuidade entre ser humano e animal. Faça-me um favor. Como se tudo... Não, é que tudo é que nós vemos dos animais. Só, se tu quer ser descendente do macaco, seja, mas eu não sou. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Todo mundo que está me ouvindo aí. Amém, gente? Nós até gosto de comer banana, mas eu não sou, não sou descendente de macaco, não. Então é tanta coisa errada, gente. E se nós não abrirmos os olhos, essa é a realidade. É o futuro das gerações que estão aí. Graças a Deus que Deus levantou um governo no Brasil cristão agora, porque antes não era cristão, porque eu duvido que alguém que seja cristão de fato e de verdade aprove essas aberrações que estavam querendo liberar no país, e uma vergonha esse tipo de canalice, principalmente com criança que está sendo formada a mente dela. Terrível isso, terrível. Amém? Então, esteja conosco, pessoal aí de Farroupilha, vai ser uma festa. E uma coisa importante também, nós temos um projeto em Farroupilha que é a construção da nossa sede, a sede da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Se você deseja ajudar, deseja contribuir com esse projeto, ajudar com uma oferta, tanto também para o coquetel que a gente vai organizar, nós vamos comprar salgados, refrigerante, suco, e nós vamos fazer uma festa, vamos preparar para a criançada que a gente vai receber. Mas também, gente, eu tenho orado a Deus e pedido que Deus levante 300 pessoas com uma oferta de R$300 para a construção da nossa sede em Farroupilha. Só o terreno é quase R$150 mil, gente. Mas por que fazer isso, missionário? Porque o aluguel que a gente paga hoje, a igreja hoje paga de aluguel, é muito alto os valores. E esses valores nós podemos canalizar eles com projetos sociais, tanto no Brasil quanto na África. Inclusive, todos os meses a gente envia a nossa contribuição para o projeto infantil Tauanda na África. Se você é uma pessoa que ama ganhar almas, ama a obra de Deus, você tem sido abençoado financeiramente. Ah, missionário, eu sou um grande empresário, eu posso dar o terreno, então dê o terreno. O valor que a gente já tem, que vai entrar ainda, já é o dinheiro para construir a sede. Amém? Se hoje uma pessoa dissesse, não, eu vou doar o terreno, eu tenho um terreno lá que eu posso doar, ali em Farroupilha, a igreja aceita? Claro que vai aceitar. Vamos ver o local, se é estratégico para a gente alcançar as pessoas que tenham necessidades, pode ser nos bairros circunvizinhos ao centro, até bairro é melhor ainda do que o próprio centro em Farroupilha. Amém? Porque a gente consegue atingir um grupo de pessoas que a gente tem a visão de atingir, principalmente as crianças carentes, criança que não tem muita oportunidade. Temos um monte de projeto. Um dos projetos que nós vamos desenvolver na nossa sede são cursos, aula de violão, aula de teclado e por aí afora vai. Então, é muito importante nós conquistarmos essa vitória. Hoje, uma pessoa que possa doar o terreno, nós temos a condição de construir a igreja em questão aí de 3, 4, 5 meses, está pronta a sede da igreja, porque a igreja é a gente. Agora uma coisa, não vai ser feita uma coisa luxuosa, gente. Isso é coisa bem simples, tudo objetivo, porque a visão nossa não é investir em parede física. Isso aqui vai ficar tudo, né? Como a casa que a gente tem. Nós não levamos nem a meia do pé. Nós vamos levar as obras que realizamos espirituais. Então, é bom sair fora do aluguel. Você mesmo, quando saiu fora do aluguel da tua casa, né? Você adquiriu a casa própria, que bom que é sair do aluguel. Ou seja, você canalizou os recursos para outras questões da tua própria família. A igreja também é assim. E aí nós vamos realizar esse sonho, esse projeto espiritual, e Deus vai dar para nós. Você que está sendo tocado pelo poder de Deus, ajuda, contribua em nome do Senhor Jesus. Seja uma das pessoas que vá ofertar R$300
300 pessoas com uma oferta de R$ 300 dá R$ 90.000, que é o que a gente precisa para a gente adquirir o terreno, junto com o que Deus já nos abençoou na questão financeira. Amém? Só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, coisa particular minha, ou seja, o valor que eu tenho hoje para investir na sede é meu, do meu recurso particular, negócio que eu fiz daquilo que é meu, né? E agora a gente está levantando com os irmãos da igreja, com mais pessoas, valores que a gente possa daí comprar o terreno da igreja. Amém? É quase R$ 150.000 o terreno, mas é um lugar estratégico. E aí, claro, depois vai ter a construção, mas Deus vai nos abençoar e vai dar a vitória para a gente. Nós vamos construir não a igreja, mas um prédio aonde a igreja vai congregar, porque a igreja sou eu e você. Eu digo uma coisa, se nós investimos R$ 1.000, por exemplo, em pintura da igreja, 2.000, 3.000, né? Tem gente que investe muito mais. Por que não investir os mesmos valores no ser humano? Sabendo que o físico vai ficar e o que vai subir é o ser humano. Essa é a nossa visão. Amém? Por isso, ganhar almas para o reino de Deus tem que ser o grande objetivo da igreja nesse tempo presente, porque Jesus está às portas. Eu quero orar pela tua vida financeira e abençoar você em nome de Jesus. Se você tem uma causa na justiça, tem negócios grandes para fazer, faz uma aliança com Deus, né? Devolver o dízimo da tua oferta, contribuir em favor do projeto. Missionário, eu posso dar mais que R$ 300, posso dar 100. Posso dar 200? Não, eu quero enviar uma oferta especial para o dia 29, que é para ajudar as crianças ali no coquetel. Aí você entra em contato comigo pelo celular e você pode solicitar isso, ok? Não, eu estou enviando essa oferta que é para o coquetel das crianças. Essa oferta vai ser para o coquetel, essa parte vai ser para a construção da igreja. Vamos orar. Pai, eu oro pela vida financeira de cada pessoa e eu peço, manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida financeira de todos. Derrama teu poder, Pai, dá prosperidade para homens e mulheres, empresários, autônomos, profissionais liberais. As causas na justiça venham. Aumento de salário, faturamento, um milagre aconteça na vida financeira de todos, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, opera, Pai, o teu milagre na vida financeira de cada pessoa. E haja, Pai, um crescimento financeiro extraordinário sobre a vida de tantos quantos oram comigo com fé. Pai, eles creem e eu creio. E nós declaramos a prosperidade venha sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te dê aumento de salário, faturamento, que a tua empresa, a tua loja, teu salão de beleza, fature como nunca antes na história da tua empresa, tua metalúrgica, enfim, o teu negócio. Que você tenha um faturamento como nunca antes na história da tua empresa. Gente, vou contar uns testemunhos sobre isso. Se você é um empresário, você quer que a gente faça orações dentro da tua empresa, eu vou lá. Paga quanto, missionário? Nem um centavo. Nada, 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 nada. E eu tenho feito orações e eu tenho dito assim, tua empresa vai faturar como nunca antes na história. O que você acha que acontece? Irmão, cada milagre sobrenatural. Agora, uma coisa que eu vejo assim, o quanto é difícil as pessoas abrirem o coração para ajudar a obra de Deus. E cada história assim, de milagre extraordinário financeiramente. E aí depois as pessoas dizem assim, tchau, missionário. Não ajuda a obra de Deus. A gente não cobra nada. Mas, irmão, tenha sensibilidade, né? De ajudar projeto missionário. Nós temos um sonho de ter um programa de rádio em Farroupilha, né? Mas um programa de rádio em Farroupilha, um custo aí, meu irmão, olha, hoje eu acredito que por menos de R$ 2.000 tu não consegue, né? E aí tu vai vir da onde esse dinheiro? Talvez da mão de um grande empresário aí, né? Que Deus vai dar uma prosperidade extraordinária e você vai sentir no coração, não, eu vou ajudar lá, vou pagar o programa de rádio. As pessoas acham que o dinheiro fica na igreja. Não, o dinheiro vai para a conta da rádio, vai para a conta do dono da sala, vai para a conta do posto de gasolina, vai para a conta da empresa de luz.
É assim, gente. A obra de Deus é assim, é uma guerra. Mas Deus sempre nos dá a vitória, porque Ele abençoa você. Por isso, abra teu coração e se levante em nome de Jesus. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199000, ao contrário, 53. Para você que vai fazer, talvez pelo celular, uma transferência bancária, precisa do CNPJ da igreja. Tá bom? Envie a sua contribuição e ajude. Agora uma coisa importante, esteja conosco dia 29 lá no bairro Industrial Os Amigos de Farroupilha. Vá ver o que a gente vai fazer. É muito gostoso fazer a obra de Deus. É muito extraordinário. Ano passado, ano retrasado, em 2018, nós doamos uma moto. Além de todas as ofertas para as crianças lá da África, a gente enviou uma moto para missões na África, em Moçambique. Nós, da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, enviamos uma moto 0 quilômetro. Claro que foi os valores, né? Aí eles adquiriram a moto lá, mandaram a nota da compra e, olha, a obra é feita. Imagina um missionário andar 100 quilômetros de bicicleta para alcançar povo lá. Agora, por causa da moto que nós mandamos, eles abriram novos projetos e foram mais longe ainda e conseguiram alcançar pessoas que ainda não estavam alcançando. Por que não agora em 2020 a gente mandar mais uma moto para lá, né? Eu até digo para os irmãos assim, tanta coisa que a gente pode fazer, por isso uma coisa, esteja preparado para ser próspero. Que Deus te dê prosperidade em abundância em nome de Jesus. 54999548670 é o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo para pedir oração, aconselhamento, oração, algo específico que você queira falar, abrir teu coração. Ah, missionário, quero falar com a pastora. De mulher para mulher, talvez você tenha mais liberdade, digamos, tranquila, né, minha irmã? Então, abra teu coração com a pastora Adriana, ela está aqui para atender você também. Nós estamos aqui para ajudar você. E eu garanto para você, nós só temos essa vida para fazer isso. Se nós não fizermos a obra de Deus agora, nunca mais o faremos. E ai de mim se eu não pregar o evangelho, como dizia o apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi para isso que Deus nos levantou. Daqui uns dias também nós vamos ter o nosso projeto Caigangue. Nós vamos estar realizando cultos na aldeia. Você vai ver o que Deus está preparando aí. Uma bênção de Deus. Alcançar os nossos irmãos indígenas. É muito gostoso fazer a obra de Deus. Se você tem um chamado para ser um pastor, um missionário, para pregar o evangelho, viva não mais os teus sonhos, mas o de Deus. Larga tudo e viva o propósito de Deus. Deus ele chama um para ser um empresário, outro para ser chefe de um setor, de uma empresa, para ser funcionário de uma empresa, para influenciar dentro da empresa, o outro para isso, outro para aquilo, para aquele outro. E tem pessoas que Deus chama também para serem missionários, pastores, evangelistas, amém? E Deus quer usar você. Então creia, mas acima de tudo, creia que Deus quer usar você, independentemente se você é pastor ou não é. Deus quer usar você, porque a palavra que nós pregamos está na Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus primeiro levantou 12 discípulos para ajudar ele, depois 70, depois toda a igreja. E aí eu te digo uma coisa, a igreja primitiva não está aqui, os apóstolos não estão aqui, mas nós estamos aqui. Agora é o nosso tempo. Se não fizermos agora, nunca mais o faremos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite, fica na paz de Cristo e amanhã estaremos novamente aqui pelas mídias sociais. Deus abençoe. Tchau, tchau.